Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, sou professor aqui na Pandora Escola de Artes e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre como que é o nosso processo de preparar os alunos para as provas de habilidade específica do vestibular. Então, o que é a habilidade específica? São os cursos que são mais ou menos relacionados com as carreiras com habilidades artísticas, habilidades de desenho, pintura, composição, expressão artística. E esses alunos que precisam fazer essas provas precisam que esse desempenho seja bem sucedido para que essa pontuação reflita na aprovação no final. Então, como é que isso funciona? Esses alunos precisam de mais uma prova que vai entrar no cômputo geral da nota no final. Essas notas são essas provas são de caráter eliminatório e muitas vezes elas vão fazer uma diferença crucial na aprovação ou não desses alunos. Como esses conteúdos não são trabalhados de maneira intensiva nos colégios e cursinhos de uma maneira geral, aqui na Pandora a gente já há algum tempo está acostumado a pensar nos programas das provas, estudar os programas que são exigidos por essas principais universidades, que são a PUC, a Unesp, a Unicamp e até pouco tempo atrás a USP exigia essa prova também. E a gente vem estudando esses conteúdos há muito tempo para preparar os cursos dos nossos alunos da melhor maneira possível. E como que funciona esse preparo? De uma maneira geral, a gente pensa em dar instrumentos e ferramentas para esses alunos que muitas vezes nunca desenharam na vida e que caem de paraquedas nessa prova, que é uma prova que ninguém mais faz, nenhum outro curso faz, então na prática acaba sendo um processo seletivo muito mais desgastante, porque é uma prova a mais, é um dia a mais, às vezes 2 dias de se deslocar até o local das provas, e de uma habilidade que, alguns tipos de habilidade que poucas pessoas têm, né, que é a intimidade com o desenho. Então, nesse caso, aqui, a gente tem preparado ao longo dos anos conteúdos específicos para esses alunos que têm esse tipo de necessidade. Para vocês entenderem um pouco melhor quais conteúdos exatamente são esses, cada uma das universidades tem o seu próprio modelo de prova. Então, nós temos a prova da Unicamp, que é uma prova mais extensa, tem um número maior de questões e trabalhos que exigem uma dedicação maior do aluno. A prova da PUC tem uma ênfase muito grande em habilidade de construção de projetos tridimensionais, então ela não é só uma prova de desenho, ela tem essa especificidade. Nós temos também a prova do Mackenzie, por exemplo, que é uma prova curta, uma prova muito objetiva, tem um exercício só e geralmente ela vai direto ao ponto. Então, os alunos muitas vezes se confundem com esses modelos diferentes de prova e isso é um pouco assustador mesmo para quem não está acostumado com esse tipo de processo. Mas, na verdade, se a gente conseguir juntar tudo num pacote só, a gente consegue mais ou menos mapear quais são os fundamentos de desenho que são exigidos desse aluno. Eu poderia resumir isso em poucos tópicos, na verdade, que são os que os alunos vão precisar demonstrar em qualquer situação. Então, eu acho que o primeiro deles é o desenho propriamente dito. Dentro do que a gente trabalha com desenho exclusivamente para esses alunos, os conteúdos que vão ser mais exigidos, os fundamentos, as habilidades dentro do universo do desenho, vão ser aquilo que é básico para qualquer estudante iniciante de desenho. Então, proporção, forma, volume, luz e sombra, composição, enquadramento, todos esses fundamentos básicos de técnicas de desenho estarão presentes em todos os exercícios. Assim como também algumas provas, algumas instituições vão pedir exercícios que envolvam cor.
Então, por mais que alguma noção de técnica de colorização e de pintura seja bem-vinda, nunca vai ser nada mais complexo do que lápis de cor, por exemplo. Então, nenhum aluno precisa saber pintar com tinta óleo ou aquarela, nada disso. Os materiais são simples para todos, então nunca vai ser nada mais complexo do que os lápis de grafite da série B, por exemplo, lapiseiras, lápis de cor. Em alguns casos, o aluno vai poder levar canetinha de nanquim ou alguns tipos de marcadores coloridos, do tipo Copic, por exemplo. Então, conhecimento básico é necessário, mas não é nada que seja assustador. Nesse caso, as principais capacidades de desenho que a prova vai exigir dos alunos usando todos esses materiais, o aluno tem que ser capaz de compreender o enunciado que é proposto, compreender o problema que está colocado ali, que ele precisa resolver de forma gráfica, através do desenho. Então, é crucial que ele tenha uma boa capacidade de leitura, que ele dedique um tempo da prova na análise do enunciado e entender, a partir desse problema que é colocado para ele, como resolver esse problema e como transformar a resolução desse problema num desenho interessante, um desenho que tenha uma boa composição, um bom enquadramento, um bom uso de luz e sombra, um bom uso de harmonia cromática. Então, do ponto de vista técnico, eu acredito que esses são os principais problemas. E dentro dos fundamentos, acho que o que é mais exigido é o que a gente chama de perspectiva, que é o desenho de espaços e de volumes, né? A perspectiva é um conjunto de técnicas de desenho que permitem que a gente consiga criar obras artísticas, criar desenhos e representações onde a gente consiga criar a ilusão de espaço, de volume, de profundidade e a partir disso criar objetos e ambientes de desenho. Então, muito do que as provas exigem é isso, é a capacidade do aluno transformar uma ideia em algo que seja sólido, algo que seja palpável, algo que o desenho consiga transmitir a sensação de volume e espaço. Fora isso, o que vai variar muito de uma prova para outra é o jeito que a questão vai ser proposta, que tipo de problema é mais comum e questões pontuais do que, por exemplo, os materiais que são permitidos e o tamanho dos desenhos que serão feitos no final. Fora isso, um outro problema que acontece muito é algumas provas, como principalmente a Unicamp e a USP costumava ser antigamente, faz muita diferença que o aluno tenha um conhecimento muito agudo, ou uma observação muito perspicaz da realidade onde ele vive. Problemas da cidade, os problemas urbanos, problemas sociais, problemas históricos, problemas geográficos. Sobretudo a Unicamp exige que esse aluno não seja um alienado, não seja alguém que vive na cidade e não preste atenção nos problemas que toda cidade grande, todo ambiente urbano apresenta. Então, muitas vezes, apenas saber desenhar, apenas saber representar volumes, saber usar o lápis de maneira eficiente, limpa e bonita não vai ser suficiente. Muitas vezes o aluno tem que ser capaz de refletir de que maneira é possível resolver esses problemas da cidade, os problemas do ambiente onde ele vive. E esses problemas, na maioria das vezes, são fruto de questões sociais, históricas, econômicas e geográficas. Então, a prova da Unicamp costuma vir acompanhada, as questões costumam vir acompanhadas de textos, muitas vezes extensos, às vezes vários tipos de textos de livros acadêmicos, artigos, às vezes música, às vezes poesia, às vezes pedaços de obras de arte, enfim. Não basta o aluno simplesmente saber desenhar, ele precisa ter uma cultura
aberta e ser um bom observador do ambiente onde ele vive. Então, a partir disso, eu gostaria de comentar aqui algumas dicas básicas, alguns cuidados, algumas propostas básicas que todo aluno deve ter e que a gente trabalha isso ao longo de todo o curso, no cotidiano das aulas, na rotina de propor e resolver exercícios. Então, principalmente nesse tipo de prova como o da Unicamp, é importantíssimo uma leitura cuidadosa do enunciado. O enunciado tem que ser lido como se fosse o enunciado de uma questão de qualquer outra prova, de história, de geografia, de sociologia, enfim. Porque o examinador ele vai propor um problema na questão. No enunciado, ele vai dar as chaves para você entender que problema é esse e como resolver, e você vai ter que resolver através através do desenho. Então, a primeira dica que eu daria é leia com atenção o enunciado, com muita atenção. Leia 2, 3 vezes, grife, não subestime o tempo de leitura da questão. A partir disso, você vai tentar entender o que exatamente o examinador está querendo de você. Ele quer que você reflita sobre um problema urbanístico, ele vai querer que você redesenhe o ambiente de uma favela, de um condomínio fechado, de uma rodovia. São casos que já aconteceram no passado. E não basta para esse aluno somente desenhar a rodovia ou o condomínio. Ele tem que resolver o problema que a questão propôs. Então, é um problema de gentrificação urbana, é um problema de expansão das comunidades de favelas nas periferias das cidades. Você precisa resolver esse problema. Então, não adianta o seu desenho ser lindo e ele não estiver de acordo com a proposta, você vai ser zerado, sua questão vai ser zerada. Então, sua primeira responsabilidade é estar de acordo com o tema. E eu diria mais, eu diria que diante do tempo reduzido de prova, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, eu diria que você vai se preocupar com o tema da questão, com o problema proposto e nada mais. Não tente fazer firulas, não tente desenhar nada fora daquilo, não tente florear o desenho. Resolva o problema, aplique as técnicas que você aprendeu e que estarão discriminadas no enunciado e só. Você não tem tempo para inventar coisas que não estão pedidas ali e você não tem tempo, você não deve tentar fazer alguma coisa com alguma técnica que você nunca estudou e que você nunca praticou. Não é a hora de fazer isso, é a hora de pensar simples, é a hora de ser objetivo e atacar o problema na raiz. Então, se você nunca desenhou com canetinha de nanquim, você não vai desenhar com canetinha de nanquim na prova para tentar impressionar o examinador. Não é isso que ele quer. Ele quer saber se você é capaz de refletir sobre o problema que ele apresentou e apresentar a resolução desse problema na forma de desenho e na forma de, eventualmente, pintura com lápis de cor. Vai depender de como que a questão foi proposta. Alguns casos já houve no passado que a prova solicitava se o aluno fizesse algum tipo de colagem, mas nesses casos a própria prova vai fornecer os meios para resolver isso. Outra dica que eu queria comentar aqui o aluno ele se prepara o ano inteiro para isso, ou pelo menos deveria, e no dia da prova eu acredito que concentração total, você não pode dar margem para erros. Então eu acho que uma das primeiras coisas que o aluno tem que tomar cuidado é o cuidado com os materiais. Então, primeira coisa, os materiais que são solicitados para a prova estarão listados no edital, no manual do candidato,
Cada universidade vai ter a sua maneira de divulgar, mas é comum que essa lista de material esteja presente no edital, na parte relacionada aos cursos que exigem prova de habilidade específica. Em alguns casos, esses cursos exigem leituras. Vai ter lá uma lista de leituras de livros que os alunos vão ter que procurar por aí, vão ter que se virar para procurar, e é óbvio que o ideal é que isso seja feito com antecedência. No caso dos materiais de desenho, eu acho importante prestar atenção se todos estão adequados à proposta, então não leve nada que não foi pedido. E o ideal é se você vai levar a canetinha, teste suas canetinhas antes, vê se todas estão funcionando. Às vezes no calor elas vazam, às vezes elas param de funcionar. Os lápis, mantenha os lápis todos apontados, leve lápis de reserva, porque às vezes o tempo de você ter que apontar um lápis durante a prova vai fazer a diferença para você conseguir entregar um exercício ou não. Em alguns casos onde o prova vai exigir que você leve materiais fora do padrão, então o padrão, o que eu chamo de padrão é os lápis de grafite da série B, lapiseira, canetinha de nanquim, lápis de cor. Algumas vezes vai precisar de cola, tesoura, fita adesiva, então tenha certeza de que tudo isso está em ordem, organizado e que está tudo funcionando, está tudo em perfeito estado, porque isso pode te prejudicar na hora da prova também. Eu acho que o cuidado com os materiais é importante porque são eles que vão ser as suas ferramentas de trabalho na hora da prova. E eles têm que estar funcionando, porque senão você não vai conseguir fazer e você não vai poder emprestar de ninguém, não vai poder comprar e você vai perder a prova por causa de um detalhe bobo. Outra dica importante, eu acho, na hora de resolver a prova, você tem que pensar que um dos seus inimigos é o tempo. Então, como eu já falei na questão dos materiais, se você tiver um lápis que já esteja apontado de reserva, você ganha tempo. Além disso, você tem que estar consciente do gerenciamento de tempo de resolução do exercício que você está fazendo. Então, você tem que saber que você vai ter que ter um tempo para elaborar a sua ideia, você tem que ter um tempo para testar essas ideias. Então, você vai fazer pequenos esboços, pequenos rascunhos, e tudo isso é trabalhado, a gente trabalha exaustivamente a prática do esboço nos nossos cursos. Você vai ter que ter um tempo para escolher o esboço que resolve melhor a sua ideia e executá-lo na folha de respostas. Às vezes essa folha vai ser uma folha grande, uma folha A3, que é um tamanho que os alunos, em geral, não estão acostumados a trabalhar no colégio. Vai exigir uma dedicação de tempo maior, mas também vai depender muito da instituição. A Unicamp costuma cobrar folhas A3, mas algumas instituições, a Unesp costuma delimitar espaços pequenos para você resolver o exercício dentro. Por outro lado, vai ter uma quantidade maior de exercícios. Então, tudo isso tem que ser estudado e planejado no início da prova, para que você reserve uma quantidade de tempo razoável para a finalização e o acabamento do seu desenho, com a técnica exigida em cada exercício, de modo que dê tempo de apresentar esse exercício pronto no final da aula. Então, lembre-se que não existe exercício entregue pela metade, você não vai receber meia pontuação. Então, ou o exercício vai estar pronto, o desenho está pronto e entregue, ou não está e você zerou. Então, há que se tomar cuidado do controle do tempo, e eu acho que uma das melhores maneiras de fazer isso é não fique parado, não fique olhando para o teto, não fique olhando para o chão. Se você recebeu a prova, leia a proposta, leia 1, 2, 3 vezes se for necessário. A partir desse momento, se for o caso, anote as informações principais, em palavras mesmo, escreva,
Algumas vezes você vai ter uma folha de rascunho disponibilizada, algumas vezes você vai ter que fazer o rascunho no próprio verso da folha do trabalho, e aí é importante você não esquecer de identificar qual é o lado correto da folha. Os fiscais de prova vão explicar para você a maneira correta de fazer isso. Um dos lados vai ser o lado de rascunho, o outro vai ser o lado do trabalho principal. Então isso tem que ser muito bem feito, senão corre o risco de o examinador acabar corrigindo o seu rascunho vai estar muito mal executado, mesmo que a sua ideia for genial, você não vai conseguir a pontuação máxima. E a partir disso, comece a fazer rascunhos, não fique parado. Pegue uma ideia, rascunhos pequenos, né? Quando a gente fala de rascunho, ou o nome correto seria o esboço, faça esboços pequenos. No momento do esboço, você não deve ter preocupação com o acabamento, com a beleza da técnica, com a limpeza. É apenas o momento em que você vai testar as suas ideias no papel e ver se elas funcionam, se elas realmente produzem um trabalho legal, um trabalho bonito, um trabalho que seja a melhor maneira possível de expressar aquela ideia através de uma imagem, através de uma obra. E faça quantos rascunhos forem preciso, mas estando atento que você vai precisar de um tempo para elaborar a ideia principal e para fazer o acabamento depois. Às vezes esse acabamento é com desenho só de linha, às vezes esse acabamento é feito com grafite, luz e sombra, que é uma técnica que demora mais, e às vezes esse acabamento tem que ser feito com pintura e polarização com lápis de cor, que vai demorar mais ainda. Então, você tem ideia do tempo que você demora para traçar, para sombrear ou para pintar um desenho, a partir dos exercícios que você fez em sala de aula, orientado pelos seus professores, aqui na Pandora, por exemplo. Então, não fique parado. Comece a esboçar, risca, rascunha, escreva, faça anotações, mas não fique parado, porque o tempo corre rápido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas e, a partir de agora, eu vou selecionar alguns exercícios de prova que eu vou resolver no passo a passo, para que vocês entendam um pouco do processo e verifiquem na prática algumas das questões que eu comentei aqui na nossa conversa. E é isso, espero vocês aqui na Pandora. Qualquer dúvida sobre os nossos cursos, sobre os programas de aula, sobre os professores, sobre o funcionamento da escola, pode entrar em contato com a escola, pelo site, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone. A secretaria vai te atender, vai fornecer todas as informações para você e agendar uma aula demonstrativa gratuita onde você pode tirar todas as dúvidas que restarem. Beleza? Tchau, tchau.